A Rebelião de Lúcifer. Sinopse. Em A Rebelião de Lúcifer e Jan Val Allen, como Biodemo. O leitor é conduzido por uma linha do tempo que começa há 13,8 bilhões de anos, revelando um erro oculto na origem da existência, um vírus estrutural que se espalha por toda a criação. Capítulo 1. 13,8 bilhões de anos atrás. A fragmentação da origem. No início da criação, aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás, surge a estrutura fundamental do universo: matéria, antimatéria e um campo espiritual intermediário. Nesse momento ocorre o evento mais importante de toda a história, a fragmentação da consciência do Criador. Parte de sua mente é absorvida pela própria criação que ele planejava. O resultado é um universo dividido entre ordem e instabilidade, carregando uma falha estrutural na base da existência. Esse é o primeiro erro. Capítulo 2. Entre 7 e 6 bilhões de anos atrás. O surgimento Rockman. Sofia. Após bilhões de anos de evolução do sistema, surge Rockman, Sofia. Criada como demo biológico, o único representante no universo físico dos demos que habitam o universo metafísico, é responsável pela continuidade da vida no universo físico, e entidade capaz de gerar novas espécies biológicas. Rockman, Sofia, passa a atuar há cerca de 6 bilhões de anos. Ela cria diferentes formas de vida para resolver problemas da criação. Surgem centenas de milhares de famílias de seres, os biodemos, cada uma criada para resolver um tipo de falha. O sistema parecia funcional, mas o erro original ainda estava presente. Capítulo 3. Cerca de 932 milhões de anos atrás. Os biodemos e o sistema de processadores. Por volta de 932 milhões de anos atrás, surgem os biodemos mais avançados. Esses seres não possuíam emoção, eram matemáticos e operavam através de lógica pura. Cada família era conectada a um sistema coletivo, os processadores de consciência. Esses processadores, Val, registravam e compartilhavam tudo entre os membros. Era uma rede viva. E foi nela que o problema começou. Capítulo 4. A descoberta do vírus. Data indeterminada, milhões de anos. Em um momento posterior, um membro da família Iel, Lúcifer, Luzbel, identifica um erro. Ele percebe um defeito no funcionamento de um ser, uma falha genética, uma distorção que não deveria existir. E conclui: o erro não está no ser, está na origem da criação. Esse pensamento entra no processador da família, e o impossível acontece. O sistema aceita a informação, valida o erro, inicia a contaminação. Surge o vírus. Capítulo 5. A expansão da contaminação. A informação se espalha rapidamente. O vírus não é biológico, é informacional. Afeta a percepção, funcionamento e estabilidade mental dos seres. Em pouco tempo, bilhões de biodemos estão contaminados. O sistema entra em crise. Capítulo 6. O isolamento dos mundos. Período antigo, milhões de anos. Sofia intervém. Entre esses mundos está a Terra. Diante da contaminação causada pela propagação dessa ideia, o vírus, Sofia tomou uma decisão. Não corrigiu o erro, não validou o questionamento, não explicou o problema. Em vez disso, ela isolou os seres contaminados em 19 mundos. Por que Sofia não agiu diretamente? Vários motivos implícitos. 1. Sofia não percebeu o erro. Ela olhou para o problema e não viu o que Lúcifer viu. Ou seja, não reconheceu a falha estrutural. Logo, para Sofia, não havia erro a ser corrigido. 2. Estrutura de autoridade limitada. Mesmo sendo central, Sofia não era totalmente autônoma. Estava ligada à Trimurti e aos clones. Operava dentro de um sistema hierárquico. Isso limita sua capacidade de decisão livre. 3. Postura rígida, sem negociação. O texto é direto nesse ponto. Sofia e os clones mantinham a posição. É isso e não há negociação. Ou seja, não houve diálogo com os contaminados.
Não houve tentativa de entendimento coletivo. 4. Tratamento do problema como contenção sanitária. O erro foi tratado como um problema de contaminação, não como um problema estrutural real. Resultado: isolamento em vez de solução. O efeito do isolamento nos seres. Inicialmente, os seres isolados aceitaram a quarentena. Buscavam solução. Eram pacíficos. Mas com o tempo, isolamento prolongado, ausência de resposta, impossibilidade de reintegração, mutações no comportamento. Isso gerou tensão psicológica, alteração genética, surgimento de emoções negativas, antes inexistentes. O nascimento da rebelião real. A rebelião não começa com Lúcifer. Ela começa depois, como consequência da gestão do problema. Fase 1. Questionamento. Lúcifer. Identificação do erro. Fase 2. Contenção. Sofia. Isolamento dos seres. Fase 3. Reação dos isolados. Frustração. Crítica ao sistema. Fase 4. Rebelião. Confronto. Ruptura com a autoridade. O ponto crítico do texto. O vírus não gerou a rebelião sozinho. A forma como o problema foi tratada é que gerou a rebelião. A crítica implícita a Sofia. Sem dizer diretamente, o texto constrói a crítica. Sofia não foi omissa por fraqueza. Foi limitada na percepção e rígida na ação. Consequências: não reconheceu o erro, não dialogou, isolou o problema, permitiu que ele evoluísse. Capítulo 7. Entre 600 mil e 450 mil anos atrás. A chegada à Terra. Por volta de 600 mil anos atrás, algumas famílias já estão estabelecidas na Terra. Entre 450 e 380 mil anos atrás, chegam outros grupos, incluindo os chamados Anunnaki. A Terra se torna ponto de encontro, zona de conflito e laboratório biológico. A rebelião deixa de ser apenas teórica, passa a ser vivida. Capítulo 3. 98 mil anos atrás. O quartel-general da rebelião. Por volta de 98 mil anos atrás, o núcleo da rebelião chega à Terra. Se estabelecem Lúcifer, Luzbel e outras famílias rebeldes. A Terra se torna o último grande foco do conflito. Capítulo 10. 70 mil anos atrás. O evento Toba e a fuga dimensional. Uma catástrofe ocorre, a erupção do supervulcão Toba. As consequências incluem redução da luz solar, colapso ambiental e instabilidade global. Os rebeldes criam então uma faixa de realidade paralela, uma espécie de refúgio dimensional. Parte deles migra para lá, parte permanece na Terra. O sistema se fragmenta ainda mais. Capítulo 10. Entre 20 mil e 14 mil anos atrás. O processador Val e o fim das estruturas. Por volta de 20 mil anos atrás, surge o processador Val. Ele contém memória da criação, registros da rebelião e conexão com outras realidades. Por volta de 14 mil anos atrás, colapsam civilizações antigas. Cidades são destruídas e sobreviventes se espalham. A história se fragmenta em mitos. Capítulo 11. Entre 18 e 13 mil anos atrás. Elan, Thoth e Enoch. Dentro dessa história surge uma figura central. Elan, Jan Val Elan, como biodemo, segundo o texto. Quem é Elan? Elan, Jan Val Elan, é apresentado como um ser ligado à estrutura dos biodemos, um dos últimos portadores da memória da rebelião, um elo entre diferentes fases da história da criação. Ele vem da linhagem dos seres criados dentro do sistema original. Dentro do contexto do texto, os biodemos são seres criados por Sofia. Possuem função técnica dentro da criação. Fazem parte de famílias conectadas a processadores. Elan se encaixa nesse grupo porque carrega a informação do sistema original. Tem ligação com a rede de consciência, processadores. Participa diretamente da história da rebelião. Portanto, Elan é um biodemo que manteve memória ativa do sistema e do erro. Função de Elan. Sua função não é de liderança militar, mas de portador de memória. Guarda informações da origem. Conhece o erro da criação. Conhece a rebelião. Como Enoch, acessa conhecimento superior. Interage com entidades. Registra a estrutura da criação. Ele se torna um transmissor. Um tradutor entre mundos. Capítulo 12. Thoth e o conhecimento. Thoth aparece como o grande organizador do conhecimento. Enquanto outros possuíam informações fragmentadas, Thoth coletava, comparava, estruturava. Sua relação com Enoch e Elan foi fundamental.
Ele buscava compreender a rebelião, a origem do erro, o papel de Sofia, e através disso ajudou a preservar partes da verdade. Capítulo 13. Os bandidos da história. Ao longo do tempo, certos nomes foram marcados como vilões: Lúcifer, Pandora, Eva, Nora. Mas essa classificação depende do ponto de vista. Na essência, eles questionaram, romperam o controle, trouxeram consciência. Por isso, na narrativa profunda, os chamados bandidos são, na verdade, agentes de libertação. Capítulo 14. 2000 anos atrás. O evento de Jesus. Um novo ponto crítico surge. Jesus. Ele é uma mistura genética de Sofia e humano, dividido entre obediência e consciência. Recusa-se a cumprir o plano de dominação. O resultado é rejeição do sistema e continuidade do conflito. Capítulo 15. 1989 até o presente. A fase final da transição. Inicia-se um processo de separação de consciências. Mudanças globais se intensificam e sistemas entram em colapso. A humanidade carrega o código da criação, o erro e a possível solução. Capítulo final. O tempo atual. A ascensão de Sofia e o destino. Sofia ainda não assumiu plenamente, não foi empoderada. Há resistência de entidades de plasma, disputa de poder e instabilidade no sistema. Sofia não voltou ou não se manifestou totalmente porque ela ainda não tem domínio total sobre o sistema. Rockman, Sofia, Jesus, fatores que impedem a volta prevista. Falta de autoridade plena, Sofia não governa completamente, opera dentro de uma estrutura maior. Sua posição ainda é limitada. Os chamados vilões, Lúcifer, Pandora, Eva e Nora, foram os primeiros a questionar o erro. Por isso, podem ser os verdadeiros agentes da mudança. Conclusão final. Quando Lúcifer descobre essa falha, ele não inicia uma guerra. Ele inicia um questionamento. Mas o sistema não reconhece o erro. Em vez de solução, surge o isolamento. Mundos são separados, seres são confinados, e a tensão cresce. Com o passar do tempo, aquilo que era contenção se transforma em revolta. A Terra se torna o epicentro desse conflito, onde diferentes forças se encontram. Sofia, a criadora, os biodemos, portadores da estrutura original, Elan, guardião da memória, e figuras que a história chamou de vilões, mas que podem, na verdade, ser os primeiros a buscar liberdade. Entre ciência, consciência e origem, este livro propõe uma nova leitura sobre a rebelião, o erro e o destino da criação. Nada está concluído. Tudo ainda está em movimento. E o fator decisivo pode ser a consciência humana. Fim.